uma pseudociência parece muito mais fácil você fazer algo falseado para, sabe? Parece uma luta injusta entre a ciência e a pseudociência, sabe? Eu acho que tem casos e casos, só para pegar o seu ponto. Eu acho que tem casos em que tem pessoas que não Tem casos entendem... que não tem pessoas. Não, tem casos que não tem pessoas, mas acho que tem pessoas que acham que estão fazendo ciência. Então você pega, por exemplo, aquele documentário da Netflix, que os caras estão tentando provar que a Terra é plana, o cara, ele tem até uma boa vontade de ciência. O Sacani fala muito isso. Muitas vezes o cara que acha que a Terra é plana e gosta de ciência, a gente cometeu um erro com esse cara que foi abandonar a mão dele. E a hora que você começa a explicar como ciência funciona, o cara chega sozinho à conclusão, a hora que ele vê os resultados, que ele entende que a Terra é plana. Então, Que acho a Terra não é plana. Que a Terra não é plana. Então, acho que não é uma questão de facilidade. Tem vezes que é gente enganada mesmo. Tem gente que tem aproveitador nesse mundo. Mas tem o viés do comprometimento. Também, Tipo, que a gente vai lançar um vídeo sobre isso. Mas... Tipo, a pessoa já tá há tanto tempo Não defendendo larga o aquela osso. ideia que mesmo que as evidências contrárias sejam muito fortes e ela consegue perceber isso, cara, ela tem que abrir mão de tanta coisa para poder abraçar a realidade que ela arruma um jeito mental de driblar aquilo ali. Então, isso é uma coisa muito comum. O que aconteceu? Eu Deu esmaguei o choque? dedo dela. Ah, Não, eu entendi. peguei no sofá assim, ó. Tô Então, maltratando a o Camilinha. pessoal dá muito exemplo de viés de comprometimento. É casamento muito longo que os dois se odeiam. Mas fala, mano, não. eu vou ter que abrir mão disso daqui, ter que arrumar onde morar, ter que não sei o que, tem filho. Que foi O isso? seu é viés de comprometimento aí, você, querida. Quem vai ficar com filho? Não, quer Deixa saber? quieto. Continua casado. Vai lá. A ideia é mais ou menos essa, tipo, a pessoa tá vendo que a Terra não é plana. Tudo tá demonstrando que a Terra não é plana. Tudo tá não sei o quê. Eu falei, cara, mas eu fundei a Associação da Terra Plana. Eu fiz não sei o quê, eu fiz Já não sei o quê. cheguei até aqui. Cheguei até aqui. Cara, sabe o que é isso? Sei lá, é Deus testando minha fé, qualquer outra coisa. A pessoa vai arrumar uma outra explicação, porque seria muito doloroso para ela abrir mão de algo que ela se comprometeu há tantos Perfeito. anos e com tanta força. Por que o brasileiro, em particular, é tão aberto a acreditar em pseudociências? Moro fora e nunca ouvi falar por aqui de reiki, constelação familiar, homeopatia, terapia quântica e etc. Tem que Porque perguntar. o brasileiro é analfabeto cientificamente. Ele não entende e acredita naquilo que conforta ele. Essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte da resposta é todo mundo é analfabeto cientificamente. Não, eu vou fazer uma Todo pergunta. mundo. Uma pergunta é qual país ele mora. Isso. É fundamental saber qual país ele mora, porque dependendo do país, até você pode dizer que certas pseudociências não chegaram lá, Exato. ou que não pegaram por causa até da cultura do país, que Exato. já seria refratária àquilo. Então, por exemplo, Se eu não me engano, ele mora na Irlanda, mas eu posso estar enganado. Cada país tem a sua pseudociência de estimação. Deve ter. é que você tem uma questão cultural por trás, tá ligado? Que às vezes pode fazer alguma coisa. Então, o Irlanda. que eu posso fazer um paralelo? aí? Claramente eles acreditam no duende com ouro no final do... Exatamente, né? Doente Assim- não, leprechaun. Por Leprechaun. exemplo, na Isso. China, acupuntura para Então, todo canto. mas o que eu ia dizer é o seguinte, tem dois aspectos. Tem esse aspecto que a gente tá falando de, as pseudociências variam de lugar para lugar, que é isso que você tá trazendo, e tem o segundo lugar que é, aí eu posso afirmar, brasileiro é um povo que fala muito, no sentido de compartilha muito. E dependendo do lugar que você vai, as pessoas, mesmo trabalhando no mesmo lugar, elas são muito mais fechadas Ah, em isso é relação à sua verdade. vida pessoal. Às vezes tem um E monte de até gente as fazendo coisas- reiki, mas ninguém conta. Exato. E até o que, querida? Não, e as coisas que elas acreditam, que elas Exato. pensam, né? Elas guardam muito pra Outra ela. coisa, você também tem a aceitação pública. Isso Também, sim. Também. Se você tem a gente pode dizer assim, você tem uma crença que se você for contar pra todo mundo, você vai se sentir um idiota, você vai fazer e não vai contar pra ninguém. Isso. Então, pode ser que a variação aí seja na aceitação pública de certas coisas. Agora, por que isso? Aí eu não sei. Teria que saber por que certas coisas pegam mal e outras não. E a última explicação possível, que também essa é testada cientificamente, é que a gente sabe que quanto maior a escolaridade de um povo, e isso também envolve a qualidade da educação,
menor a penetração de pseudociências nesse povo. Não é maior a escolaridade. É Maior a escolaridade. É maior e melhor. É uma conjunção de dois fatores. Escolas melhores e acessíveis para a população inteira fazem com que essa população seja menos porque suscetível. Os Estados Unidos têm maior escolaridade, mas não é uma escolaridade tão boa. E lá, pseudociência tora. Então, você tem que ter uma qualidade aplicada aí. E aí a pessoa ganha mais... O grupo ganha mais imunidade Isso. contra a pseudociência. É tipo uma... Ia fazer analogia com vacina, mas assim... Não, mas é com vacina. Eu já vou te explicar, inclusive, por que pode ser feito com vacina. Saiu um artigo na Nature que eu apresentei ontem no Blabla que pega isso. Primeiro, eles pegam e usam ferramentas que foram desenvolvidas para estudar como uma doença se espalha na população, pegam notícias falsas ou pseudociência e conseguem mostrar que uma pseudociência ou uma notícia falsa, ela se espalha de acordo com o mesmo modelo que o que a gente usa para explicar como o Covid se espalhou na população. Só pra você ver como é legal isso, e aqui envolve muito quem você que está assistindo segue. Eles mostraram, por exemplo, que um hub com mais conexões e que você tenha mais influência espalha muito melhor uma pseudociência ou uma notícia falsa do que outras pessoas. Por isso que influencers da internet são cada vez mais procurados por marcas para falar as coisas. Porque além de eu ter a interação com muita gente, tem 1.200 pessoas assistindo a gente aqui agora, a gente também tem uma certa autoridade, uma certa influência nessas pessoas. Eles são facilitadores de propagação de informação. Exatamente, por isso que é importante você prestar muita atenção em quem você segue nas redes sociais e o que essas pessoas estão publicando. A segunda coisa que eles provam é que quando você treina a pessoa, funciona igual como vacina. Você bloqueia o desenvolvimento dessa pseudociência. E aí o resultado no gráfico é o mesmo de vacina. Então, quando você treina a população como se fosse uma vacina, essa doença pseudociência se comporta exatamente como uma doença. Tem mais dificuldade de se propagar. Exato. Tem mais barreiras, aí no caso, barreiras intelectuais. Não intelectuais, intelectuais mesmo. Da pessoa entender como a coisa funciona, não vou propagar isso. Perfeito. Então, porque eu sei como a ciência funciona. A sua definição foi perfeita. Tá. Parece até que você leu o artigo da Nature. Obrigado, espalha que nem um vírus. A fofoca espalha que nem um vírus e para evitar que isso aconteça, a pessoa precisa do conhecimento. Eles falam, inclusive, que você tem que fazer um combate à pseudociência e um pré-combate. Não basta só combater depois. Você precisa treinar as pessoas antes, porque daí o seu sucesso é muito maior. Uma prevenção. Perfeito. Uma prevenção contra a pseudociência. No passado, vocês já acreditaram em alguma pseudociência? Claro. Lógico. Esse cara é um cachorro, né? O Choco? Porque o chocolate... Gente, perdemos 200 seguidores. 200 seguidores? 250? 300 seguidores. Desculpa, Sabe Choco, por que desculpa, você tem que Choco. entrar e comprar um chaveiro lá na nossa loja? Porque eu sou obrigado a aguentar isso por vocês. Pois é. Eu gostei, tá? Eu achei boa. Por insalubridade. Eu gostei. Por insalubridade, deveria receber mais. Se a gente acreditou em alguma pseudociência já, Camilinha? Cara... Mas acreditar. Não é só assim, ler astrologia porque acha engraçado. Antes da gente conhecer o que é ciência, a gente acredita em pseudociências, né? A gente acredita naquilo que nos conforta. Gente, essas medicina alternativa, acho que várias, mas eu vou dizer que a que mais me pegava era astrologia mesmo. Eu falo que se eu tivesse feito minhas tatuagens antes dos 30, porque eu só fui fazer a minha primeira depois dos 30, acho que eu tinha 33, eu teria certamente um escorpião tatuado nas costas. Sem dúvida. A minha, é triste dizer, quiropraxia. Estalinho, estala daqui. Mas é gostoso. Não, tudo bem. Isso, mas assim, é pseudociência no sentido de melhorar o problema que você tá nas costas ou qualquer outra coisa. Só vai eu sempre falei isso de massagem. A Camila gosta de massagem. Se você entender que é uma sensação gostosa que você vai fazer e que você vai ficar aliviado em relação a isso, tudo bem. Agora, instalar junto, instalar a coluna, instalar tudo isso, isso é tudo pseudociência e, inclusive, pode ser perigoso. A chance de você ter um problema é maior do que a chance de você melhorar com isso, Eu desconfio muito dessas coisas que aliviam, que geralmente ele te faz uma dor maior para você se sentir aliviado depois. Já perceberam isso? Lógico. É que nem afta, que falam para botar... Bicarbonato. Há quanto tempo falam isso? Porque dói pra caramba e depois passa.
mas passa a dor do bicarbonato. Tava doendo pra caramba. Ele não melhora a afta. Aham. É que a dor você fica. Aí dá uma sensação falsa de melhora. Dá uma dormência, porque foi tanta dor. Então eu fico pensando quantas coisas que tem essa questão de mas isso alivia, que dói pra caramba na hora, não é o bicarbonato da afta. Cara, a gente ia numa quiroprata lá de Paulínia, que ela apertava um dedo do pé, e ela falava assim, esse dedo aqui era um negócio de reflexologia também, além de te instalar inteiro, ela fazia isso, e ela falava assim, esse aqui é o dedo do fígado. Jesus E aí amado. parava de doer as costas, porque doía tanto a hora que ela apertava o dedo do pé, que você falava assim, ó, não tá... Você saía mancando. E ela falava, é aqui que você guarda todo o seu rancor. Eu, não, já perdoei. Gente, desculpa. Tira esse dedo fora. Arranca essa Eu merda. prefiro ficar sem o dedo. Sem o rancor, sem o dedo, Não sem tem tudo. mais rancor na vida. Mas e você, tem alguma pseudo que você lembra? Que você falaria? Ufologia. Ufologia, você... Eu adorava alienígena, estudar alienígena, né? Eu tinha uma revista chamada Fator X, já comentei isso. Você chegou a gostar de alienígenas do passado? Quem construiu pirâmide foram os alienígenas, essas Eu coisas? acho que eu conheci muito tardiamente Tá. o argumento a hipótese Von do... Däniken. Eu conhecia mais outras coisas, assim, Perfeito. povos de outras galáxias. Mas Tem esse povo que é assim, esse povo que é assado, e isso tudo me impressionava muito. Aham. Qualquer luzinha de noite, deve ser um OVNI. Mas você não leu Eram os Deuses Astronautas? Não, essa notícia chegou bem depois pra mim. Aí eu já estava entendendo ciência, e aí eu fui descartando naturalmente Essas explicações essa malucas possibilidade. Era um dragão na garagem, sabe? Perfeito. E você, Perilinha, tem alguma que você lembra? Ah, não, eu tratei com homeopatia há muito tempo. Mas acreditando, você Muito, tratou... lógico. Levando a sério. o Eu rolê. não tinha ido nunca atrás do mecanismo, Tá. né? Eu caí na evidência anedótica, né? Porque quando eu era criança, muito criança, eu tive uns 5 anos, eu tinha uma doença atrás da outra, né? Já tinha feito até cirurgia, uma caralhada de coisa, e não melhorava. Aí meus pais passaram a tratar com homeopatia e eu fiquei bom. Né? E aí, lógico, né? A pulseira Melhorou, do é vô do lógico. Ruas, né? Tipo, a pulseira foi por causa disso. Foi a pulseira. E aí, Isso se chama evidência anedótica? Isso, É uma quando é uma evidência pessoa anedótica, só, é uma isso. evidência é uma anedótica. pessoa só, sou eu. Tá. Né? Se todo mundo que fizesse o mesmo papel que eu, tipo um N amostral bem Aham. grande, mostrasse que a veracidade, aí você teria um pouco atrás da orelha. Se fosse você tomando um analgésico, que não é da homeopatia, né? Uma alopatia analgésica, e funcionar, não é só anedótico, porque foi testado com um monte de gente, já Perfeito. foi provado que deu certo, que é uma coisa É. que faz com que a dor diminua. Mas eu dizer que eu tomei o negócio, mesmo com esse remédio que a Esse Camila argumento falou. é porque tem bula. Já foi um Porque já foi remédio testado antes. testado. O teste como... Homeopatia não teve. Não Não, teve, mas negou. E foi descartado. Teve, Isso. e aí nessas horas vocês não fizeram o teste direito. Não, mas vocês não levaram sim. em conta isso.